Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, nós já falamos sobre translação entre referenciais, né? Falamos da relatividade galileana da translação. Agora vamos falar da relatividade, digamos, galileana da rotação, né? Então, rotação entre referenciais, tudo isso no regime de baixa velocidade, corpos macroscópicos, tá? Bem, então a gente sabe já que os tempos, né, em ambos os referenciais, né, S e S' são idênticos e as massas também. Logo, eles são invariantes de Galileu, de acordo com as transformações de Galileu lá para a relatividade galileana que foi vista numa aula anterior. Pois bem, agora nós temos dois também, um sistema de eixo x e y, né, aqui em azul, e eu chamei esse sistema de S, né, um referencial S, e um referencial S', que é o mesmo sistema, só que agora, como é uma rotação, ele está girado, né? Ele girou de um certo ângulo beta. Então, se ele gira, aqui o eixo x é um ângulo de beta, aqui o eixo y também vai girar de um ângulo idêntico a esse, beta. E aí você tem um dado ponto no espaço, né? Um corpo pontual, uma massa pontual de massa m aqui, né? E ela está localizada em relação a ambos os referenciais, né? Ambos aqui uma posição R. Então, R ele pode ser decomposto, né? Você pode fazer uma projeção em relação ao eixo x' e y', que eu estou chamando de S'. Você pode projetar aqui em relação ao eixo x', chamado R de x'. E ele está, esse vetor R está com um ângulo φ em relação ao sistema de coordenadas S', um ângulo φ aqui, né? E o eixo todo o sistema S', que é x', y', ele está girado em relação a S, que é x e y, de um ângulo beta. Então, esse vetor ele tem componentes R de x' e R de y' para o referencial S', e ele pode ser feito também uma decomposição em relação a x e a y em relação ao referencial S, que é sem linha. Perfeito? Então, como é que você pode relacionar ambos os referenciais S e S'? Então, veja só. No referencial S', pessoal, nós temos o seguinte. Esse referencial aqui em vermelho, tá? Então, você vai ter que R de x', ele é o módulo de R cosseno de φ. Né? Isso aqui vai formar um triângulo retângulo e tal. Você pode usar relações trigonométricas de seno e cosseno. E de R de y' está de frente para o ângulo aqui, nesse triângulo retângulo, olha, perceba? E aí você vai ter, você pode fazer a decomposição aqui dessa forma, tá? R é o módulo de R seno de φ. Já para o referencial S, você pode fazer a mesma coisa que foi feita para o x' e y', só que agora para o referencial S, o R de x, olha, vai ser o módulo dele, o ângulo beta mais o ângulo φ. Você vai ter esse triângulo retângulo aqui, ó. No referencial S' você tinha esse triângulo retângulo, tá? Aqui em vermelho, olha. Ângulo φ. E agora para o azul, triângulo azul, tá aqui, ó. O ângulo é beta mais φ. É esse ângulo aqui, ó, tá? Então R de x vai ser R cosseno, aqui o ângulo vai ser φ mais beta, e o R de y vai ser R seno da soma dos ângulos φ mais beta. O que você vai fazer agora? Você vai pegar Rx e vai abrir aqui o cosseno da soma. Como é que fica, né? Então você vai ter aqui o cosseno da soma, é cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Se é mais, vira menos, seno do primeiro, seno do segundo. E aí você multiplica R aqui dentro. Então você vai ter que, olha, R cosseno de φ, R cosseno de φ, R de x'. Tá aqui, sobra cosseno de beta. R seno de φ, R de y'. Tá aqui, sobra o seno de beta, o sinal de menos. Então, R de x', então você pode reescrever como uma decomposição em x' e y'. Então, a componente R de x aqui, ó, ela pode ser, esse tamanho desse vetor pode ser escrito, né, em termos dessa componente aqui, ó, R de x', e essa componente aqui, ó, R de y'. Dessa forma, né? Usando aqui o seno e o cosseno da rotação que foi feita entre os dois eixos, a rotação de um ângulo beta. Se você fizer a mesma coisa para RY, né? Abrir o seno aqui da soma, fica o seno do primeiro, o cosseno do segundo, mais, né? O seno do segundo, o cosseno do primeiro. Aí você vai multiplicar aqui R seno de φ da RY
R cosseno de φ da Rx. Então você vai ter essa, é a mesma forma que você escreve Rx como uma combinação de Rx' e R de Y'. O R de Y', esse camarada aqui, ó, esse camarada R de Y, você pode escrevê-lo, né? Aqui, ó, R de Y, você pode escrevê-lo como uma combinação de R de X', essa componente, mais essa componente aqui, tá? R de Y'. E aí eu vou pegar essas duas expressões e vou repeti-las. Repeti-las aqui, ó, em cima, fiz a repetição. E aí você pode escrever essas duas formas aqui, a componente Rx e Ry, você pode escrever essas duas soluções numa matriz 2×2. Então R de X, R de Y, uma matriz 2×1, né, aqui. E a matriz de rotação vai ser essa matriz aqui, né, chamada matriz de rotação, né? Já que a gente está fazendo uma rotação entre dois referenciais. Então aqui é uma matriz de rotação, aqui R de X', R de Y'. Então se você multiplicar aqui, ó, matriz 2×2, aqui matriz 2×1, duas linhas e uma coluna, duas linhas e duas colunas. Então, produto, você vai multiplicar aqui essa linha por essa coluna. Você vai obter aqui R de X, ó. R de X vai ser o produto dessa linha com essa coluna. E Ry vai ser o produto dessa linha por essa coluna. Se você fizer isso, você vai obter exatamente as mesmas equações. Logo, isso aqui é chamado de matriz de rotação, né? O determinante dela é igual a 1, né? O determinante aqui é o produto aqui dos diagonal principal pela diagonal secundária, vai dar 1, né? Cosseno de beta quadrado menos o seno de beta quadrado vai dar cosseno de beta quadrado mais seno de beta quadrado, vai dar igual a 1. Então é identidade. Então essa matriz eu chamo de matriz de rotação e vou representar ela por esse R aqui 2×2, né? Dessa forma. Bem, então essa matriz, pessoal, de rotação, ela mapeia como as coordenadas Rx e Ry são reescritas, né? Você pode fazer a decomposição, a projeção nas componentes Rx' e R de Y'. Pois bem, se você agora quiser obter como as coordenadas linha R de X' e R de Y' se relacionam com as coordenadas R de X e R de Y, você pode pegar esse sistema aqui um sistema de equações, né? Você multiplica aqui a primeira por cosseno de beta e multiplica a segunda por seno de beta. Aí depois você faz a soma. Se você faz isso, né, você vai obter que R de X' é dado em termos de Rx e Ry através do ângulo de rotação, que é o ângulo beta, né? O beta é o ângulo de rotação aqui, ó. Perfeito? E se você continuar, né, pegar as mesmas expressões aqui em cima e aqui embaixo, você multiplicar a primeira por menos seno de beta e a de baixo por cosseno de beta, como foi feito aqui, somar as duas, né, você vai encontrar aqui o R de Y' reescrito em termos de Rx e Ry. Então perceba, a primeira solução nós reescrevemos Rx, as coordenadas sem linha em termos das coordenadas com linha, usando aqui o seno e cosseno do ângulo de rotação. Agora, se você quer obter o processo inverso, as coordenadas linha em termos das coordenadas sem linha, usando as funções seno e cosseno do ângulo de rotação beta, então você pode reescrever aqui, ó. Então essa equação e essa, elas podem ser simplificadas através dessa matriz de rotação aqui. Você multiplicar linha por coluna. Então, linha por coluna, você obtém esse resultado. Essa linha por essa coluna, você obtém esse resultado. Então, você vai obter aqui em cima igual a esse resultado aqui. E essa de baixo igual a esse resultado aqui. Então, essa matriz que nós acabamos de obter, né, é a matriz de rotação inversa. Então, essa matriz, se eu chamar de matriz de rotação R, que mapeia X sem linha com linha, agora com linha em sem linha, essa matriz é a matriz inversa, é chamada R a menos 1. Também é uma matriz 2×2, satisfaz aqui determinante igual a 1, né, identidade. E aí, se você multiplicar a sua matriz R, ou seja, essa matriz R aqui, vezes a sua inversa, que é essa aqui, você obtém
a identidade. Então, a matriz vezes a sua inversa é igual a identidade. Identidade é uma matriz, nesse caso, como uma matriz 2x2 aqui, uma matriz 2x2 aqui, você vai obter uma matriz de identidade 2x2, que vai ser 1, 0, 0 e 1. Né? Na diagonal principal tudo é 1, fora da diagonal principal tudo é 0. Tá? Então, é dessa forma que você relaciona, né, os referenciais com linha e sem linha com linha, né, através da matriz de rotação e a matriz de rotação inversa. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!